Que a paz seja com todos. Nesse momento eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 41. Vamos ler. Que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Até aqui, nós podemos meditar e aprender nessa palavra. Eu quero falar sobre percepção, humildade, inteligência e verdade, que são o oposto do desleixo, do orgulho, da ignorância e da mentira ou engano. Aqui nós podemos ver que todas as virtudes estavam em Cristo, estavam em Jesus. E se a humildade estava em Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele disse, nós podemos entender dessa forma que a humildade está ligada. Para melhor entendermos, a humildade está de mãos dadas com a percepção e com a inteligência e com a verdade. Porque quando nós começamos a receber de Deus a humildade, a percepção, nós começamos a enxergar as coisas verdadeiramente como elas são, e não apenas como algumas vezes algumas pessoas têm percebido a situação de suas vidas, a situação difícil que alguns estão passando. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele colher intriga, ele vai colher. Se ele plantar intriga, ele vai colher intriga. Se ele plantar amor, ele vai colher amor. Se ele plantar humildade, ele vai colher humildade. Se alguém plantar paz, vai colher paz. Mas se alguém plantar o oposto disso, guerra, vai colher guerra. É um exemplo. Mas olha que situação interessante. Muitas vezes nós precisamos de uma clareza da palavra de Deus. E fala assim, né? Que nós precisamos ver os ensinamentos de Jesus, entender e aplicar na nossa vida. E não ocorrer uma inversão de valores. Porque se ocorrer uma inversão de valores, quer dizer que eu estou praticando em parte a humildade, em parte a percepção, em parte a inteligência, em parte a verdade. E aí eu vou colher só aquela porcentagem que eu estou plantando, que eu estou vivendo. Olha que interessante. Certa vez eu vi uma pessoa, deu um testemunho que comprou um carro, o casal compraram um carro e aquele marido cuidava mais do carro. O fim da história é essa, que ele acabava dando maior atenção para aquele objeto, de grande importância assim, para a locomoção da família, com certeza. Mas ele valorizava mais, ele cuidava mais daquele bem do que da sua família, do que da sua esposa e dos seus filhos. Em um momento o filho passou ali e riscou aquele carro, sem querer, na brincadeira de criança. E o pai foi e bateu tão forte na mão daquele filho, que aquela ferida tão forte na mão daquela criança, por causa daquele risco, que aquela mão ficou enferma. Passou-se alguns dias, uma quinzena, piorou. Passou alguns mais dias, aquele mês foi piorando mais e mais. Enfim, aquela criança teve que amputar parte do braço. E o pai, depois arrependido, vendo aquela situação, ele se indignou com ele mesmo, ele entrou aquele remorso nele. E o menininho
certo dia chegou e viu o pai. Toda vez que ele olhava o pai, o pai se entristecia muito. E chegou para o pai e falou: pai, fica triste não. Quando meu braço crescer de novo, eu não vou mais riscar teu carro. Com isso nós podemos aprender, às vezes, como nós somos miseráveis na situação da nossa vida. Como nós não percebemos, como tratamos aquelas pessoas, a nossa família, na verdade. A esposa, o marido, os filhos, os irmãos. O que importa mais nessa vida é o cargo que você possui na empresa, na sua igreja, quantos subordinados estão abaixo de você, qual que é a sua renda mensal, ou aquelas pessoas que verdadeiramente te amam, que às vezes estão clamando, estão gemendo, e às vezes estão gritando, estão aprontando para chamar a atenção, estão dando aquele grito figurado para que chamar a atenção, para que se possa ser percebida no lar, na casa. Então aqui também nós podemos entender que a percepção é algo muito importante, mas ela vai andar de mão dada com a humildade. Ela está ligada com a humildade. Eu tenho percebido que pessoas humildes, elas percebem mais a vida. Em contraposição que os arrogantes, eles têm uma percepção reduzida, nem conseguem se enxergar. Olha que interessante, a palavra de Deus está falando de um homem que tinha um problema de visão, na visão dele. E ele começou a enxergar até mais do que aqueles que enxergavam naturalmente. A ponto dele clamar a Jesus, filho de Davi, para que se compadecesse dele. Então Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu: eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a ver. Quantos de nós precisamos pedir para Deus, pedir algo para Deus? Alguns é que voltem a enxergar, outros que voltem a andar. Ah, mas eu não sou cego, eu não sou paralítico. Eu aprendi uma frase que o pior cego é aquele que não se vê na situação da sua vida. Nós precisamos nos enxergar. Ah, mas eu não sou paralítico. Nós precisamos caminhar em direção a Jesus. Caminhar em direção àquilo que Deus tem para nossas vidas. Precisamos ter a humildade para do outro lado ter a inteligência. Não podemos trocar o amor e quem nos ama por situações temporais e que não valem a pena. Nunca troque o amor dessas pessoas por nada. Tem uma frase que eu quero compartilhar assim: quando eu olho para Jesus, eu posso ver pessoas. Mas quando eu olho para as pessoas, nem sempre eu vejo Jesus. O que essa frase está querendo dizer? Quando eu olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, eu vou amá-las. Mas muitas vezes eu olho para as pessoas, mas eu não vejo o amor. Nem sempre eu vejo Jesus na vida delas. Nem sempre eu vejo o amor. Mas eu tenho que olhar para Jesus mesmo assim. Nós temos que olhar para a resposta. Nós temos que olhar para a vida. Nós temos que olhar para a cura. Se hoje Jesus te perguntasse: o que você quer que eu te faça? Qual seria a tua resposta? Quantos nesse mundo inteiro, mais de 7 bilhões de habitantes, dariam tudo para ter
voltar à infância novamente, reescrever a sua história, reescrever as suas decisões. Mas mesmo assim você e eu não podemos voltar no tempo. Mas hoje nós podemos tomar decisões que vão fazer a diferença. Ligar para uma pessoa, escrever uma carta, esperar essa pessoa chegar, olhar nos olhos dela e falar: me perdoa por tudo, eu errei. Tem outra frase que eu acho muito bonita, que é minha frase, fala assim: obediência sem percepção não será eficaz, e percepção sem obediência será ineficaz. O que quer falar essa frase? Que as duas são fundidas uma na outra, são unidas uma na outra. Você tem que obedecer e perceber, e você tem que perceber e obedecer. Uma sem a outra não vai dar certo. Assim também no relacionamento com seu cônjuge, ou com um amigo, ou com um parente. Nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro. Precisamos ter um relacionamento sem máscaras, sem querer ficar querendo colocar o dedo ali na ferida do outro. Muitas vezes tem pessoas que querem ofender, quer dar uma cutucadinha com vara curta, quer mexer, porque percebe a dificuldade do outro numa situação. Mas preste bem atenção, Jesus não foi aquela pessoa que sempre ficou cutucando ferida para ofender. Quando ele trazia a verdade na vida daquela pessoa, era uma oportunidade de mudança. E hoje também é uma oportunidade de mudança que Deus está trazendo sobre nossas vidas. O que precisa mudar na tua vida hoje? Há 3 meses atrás eu estive visitando um amigo meu e ele me contou que há 47 anos ele tinha um vício, cigarro, e ele queria largar daquela situação dele. E eu disse para ele: olha, que você possa ter Jesus na sua vida e possa resolver logo essa situação, porque senão isso pode piorar a tua saúde, e a tua família que te ama muito pode perder alguém muito especial. Que interessante que ele começou aquela prática de fumar cigarro com 14 anos. E agora com 60 anos, 61, depois de 47 anos de prática, ele parou. Parou por completo, largou de vez. Foi liberto, porque ele pôde perceber o quanto aquilo estava atrapalhando as decisões dele, a percepção dele, o relacionamento dele. Quero também ler uma passagem bíblica que está em Provérbios 3,6, que fala assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Qual que é a chave para nossas decisões? Nós precisamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, nas nossas decisões. Reconhecer Jesus nas nossas decisões. Na minha vida, toda decisão que eu for tomar, todos os meus relacionamentos, seja de comprar um imóvel, comprar um bem, ou se é para mim ter um relacionamento com uma pessoa mais séria. Todas as decisões da minha vida, eu preciso reconhecer o Senhor. E Ele endireitará as suas veredas. Deus pode endireitar qualquer situação da sua vida. Ele pode curar o cego. Ele pode libertar esse meu amigo da nicotina. Ele pode fazer qualquer coisa. Para Deus não existe impossível. Ele pode trazer luz.
Ele pode trazer vida. Ele pode trazer a resposta que você precisa. Seja ela financeira, seja ela física, seja ela na tua alma. O que tem afligido a tua alma? Qual é o segredo que tem aí dentro de você? Que só você sabe, aquele trauma de infância, de adolescente, aquela palavra de derrota que tem te machucado. Você não precisa carregar isso até o túmulo. Deixa Deus libertar. Reconhece Ele nos seus caminhos. Reconhece Ele na sua vida. Abre seu coração. Deixa Ele te tocar. Ele não vai te machucar. Só abre para Ele que Ele vai entrar e limpar a casa do seu coração. Abre para Ele. Deixa Ele te tocar. Ele nunca vai te ofender. O Senhor Jesus, Ele nunca vai te deixar só. Que nesse momento a palavra de Deus possa ter falado ao seu coração. Que o meu Deus possa estar operando, agindo em sua vida, na sua mente, no seu corpo. Você possa tomar as decisões certas. Que a porta que Deus tem para você possa se abrir nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Sou o pastor Roger. Para convites para louvor, adoração e pregação da palavra, meu telefone é 9877-7787. Coloque um 9 lá na frente e fica certo, ok? Que Deus abençoe. Amém, Jesus.